Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui de geriatria do Gericlass. A gente tava com saudade, passamos um tempo aí sem gravar, mas agora prometo a você, vamos ter regularidade aqui no nosso podcast. A gente tava com saudade e agora de casa nova. Tô aqui com o meu convidado. Quem é esse aí? Veja só, olha só. A gente hoje vai falar sobre um tema, porque é o seguinte, eu me preparei para vir para cá, vocês estão vendo que eu estou vestido a caráter para o tema, que certamente você já está sabendo, que clicou aqui para conversar com a gente, né? Hoje, Daniel, você está recebendo aqui Elon Musk, né? Rafa Musk. O Elon Musk da geriatria. Agora eu vou dizer a vocês, esse sim é o podcast mais importante de todos os que a gente já fez. Sabe por quê? Porque ele vai mudar completamente a sua forma de atuar como médico. Veja só como não pode ser o mais importante. É mentira? A gente vai falar de um tema que muita gente já vinha pedindo. É um tema que a gente é apaixonado, porque a gente tem usado muito na nossa prática, no nosso dia a dia. Eu não sei mais como que era, eu não me lembro mais como é que era a minha vida sem o uso, sem a interação frequente com a inteligência artificial, né? Então, esse tema tão badalado, tão falado, cada vez mais vai virar rotina. Em todas as áreas. Todas as áreas. E a medicina não... Na medicina não vai ser diferente, na geriatria não vai ser diferente. E a gente tem muita coisa para falar isso hoje. Então, hoje a gente vai falar aqui de como a IA está revolucionando a nossa prática enquanto médicos, principalmente médicos que atuam com pacientes idosos. E ao final, a gente vai fazer uma demonstração aqui. Eu sei que vocês estão ouvindo aí, mas esse é um podcast que vale a pena vocês verem, né? Até para vocês verem o que é que eu estou usando aqui agora. Mas que no final a gente vai mostrar um uso dele muito importante. E a gente vai apresentar uma novidade que você vai ter que ficar até o final desse podcast aqui, porque é uma novidade imperdível. Vocês sabem que a gente aqui no Gericlass, a gente tem na nossa veia, no nosso DNA do Gericlass, tem a palavra inovação. É isso aí. E a gente não se cansa de inovar, tá? Então, e a gente vai falar para vocês no final do podcast sobre... Espera aí. No final a gente vai falar. Mas eu prometo a você que você vai cair para trás. Então, se você está ouvindo esse podcast, em nenhum momento você se levante, porque senão você pode cair para trás com o que a gente vai falar no final, tá bom? Adorei. Combinado. Então, veja só. Vamos pessoal, lá. Toca a vinheta, pô. Toca a vinheta. Toca a vinheta aí, toca a vinheta. A gente vai falar aqui sobre inteligência artificial na prática, no dia a dia do médico que atua com o idoso. Como o uso da IA, de que forma a gente pode lançar mão da IA na nossa prática, auxiliando a gente e melhorando o nosso cuidado aos nossos pacientes, né? Vamos falar de várias utilidades que a IA pode ter. Agora, Rafa, é importante dizer que esse podcast aqui, em muito pouco tempo, talvez até o momento em que ele for ao ar, nos próximos dias, ele já vai estar o quê, Rafa? Desatualizado. Desatualizado, é uma das coisas que mais cresce hoje, é a inteligência artificial, não é? Então, hoje a gente tem notícias semanais, tipo assim, semanais mesmo. Eu super acompanho isso, sabe, Daniel? Eu estou assim o tempo todo vendo o que é que está saindo de novidade e tem uma disputa muito grande entre as grandes empresas trazendo para a gente novidades o tempo todo. E isso sempre fica... para trás muito rapidamente. É importante dizer que essa brincadeira que eu tirei aqui, que eu chamo o Rafa de Rafa Musk, não é à toa, tá? Eu adoro inteligência artificial, eu vejo tudo, procuro tentar estar atualizado em inteligência artificial, porque é impossível estar totalmente atualizado, mas Rafa, ele é ainda mais viciado do que eu, porque Rafa, diz aí, o que é que tu faz? Ele acompanha ao vivo todos os lançamentos, as atualizações da OpenAI. Né? A OpenAI, eles têm um canal no YouTube, eles botam ao vivo, né? Eu vejo todos ao vivo. É muito bom. Então eles vão lançando, eu vou aqui, ó, já testando. É muito já vai testando. Aí todo dia, toda vez que tem uma atualização, o Rafa já me liga, eu já vi se a nova atualização
da OpenAI. Eu disse, não, qual a da semana passada? Não, a dessa semana. Notícia velha, pô. Semana passada não é notícia velha. Né? E aí a gente vai testando, tudo que eu descubro, Rafa, já vi isso aqui, eu comecei a aplicar isso aqui, Rafa, a mesma coisa, então... Se você seguir aqui o Gericlass, certamente você vai também estar por dentro mais atualizado de inteligência artificial, tá? Mas vamos lá. Ó, a inteligência artificial hoje, Daniel e todo mundo, o que é que acontece? Ela está em todos os lugares. Tudo a gente usa inteligência artificial. Então, se você for olhar, todos os aplicativos da gente tem um negócio de inteligência artificial. Não adianta a gente mais ignorar e dizer, isso eu não quero não. Eu tenho medo disso. Não sei o quê. Porque o povo fala isso, né? Não quero isso não. Mas, pelo amor de Deus, isso não pode estar certo. Veja, a inteligência artificial, ela precisa ser dominada por nós. A partir do momento que a gente tem uma boa utilização desse conteúdo, a nossa vida vai ficar mais fácil, a vida dos nossos pacientes vai ficar mais fácil. Então a gente precisa aprender. E não simplesmente rechaçar isso. Acabe com isso. Se você é uma dessas pessoas que fica rechaçando, não faça isso. Se você tem medo de que você vai ser substituído, também não faça isso, porque não será. Agora, qualidade, a gente vai conseguir aumentar do seu atendimento, qualidade da sua vida com utilização para várias coisas, certamente. Qualidade, assertividade, né? Ganho de tempo, otimização de tempo, otimização de processos, são inúmeros os benefícios da IA quando utilizada da forma correta. É importante dizer aqui que o uso da IA tem que ser para o bem, né? Tem que ser em prol do melhor cuidado para o paciente, de ganhos que a gente tem com o uso da IA adequadamente. Exato. E a gente tem que aproveitar, Daniel, eu vou soltar uma piada, não sei se tu vai saber, enquanto a Skynet não domina o mundo, a gente tem que usar, entendeu? Porque isso aqui já foi. Skynet é a inteligência artificial do Exterminador do Futuro, né? Sim. Muito bem. Muito que o Daniel não assiste televisão. Bom, vamos lá. Então, o seguinte, entrando um pouquinho na polêmica, né? Há poucos dias, Bill Gates fez uma declaração muito polêmica, dizendo que em muito pouco tempo, talvez nos próximos 5 anos, né, professores e médicos serão substituídos pela IA. Né? Você concorda com isso aí? Discordar de Bill Gates é assim... É para torar. É para torar. É ser muito ousado, né? Veja mesmo, eu não sei se a gente vai ser substituído. Eu acho muito... Professor, é muito fácil substituir professor. Isso é muito fácil. O professor está ali ensinando e a inteligência artificial, ela faz isso muito fácil. Então, é possível que professores sejam substituídos. Talvez, assim, o que é que pode acontecer? A gente fazer eu não sei, a gente está imaginando coisa do futuro, mas você colocar um professor para ensinar com a técnica que foi ensinada para ele pela inteligência artificial, sabe? Então, é possível. Agora, médico... Eu acho muito pouco provável. Não é? Assim, pode até ser que a gente consiga otimizar o trabalho médico. Existe um hospital já na China que ele é praticamente todo feito com inteligência artificial. Robôs atendem as pessoas, as conversas são analisadas por essas máquinas e eles têm uma produção muito grande. Conheci pessoas que já foram lá nesse hospital e foram ver e assim, é uma coisa assim inimaginável. O quanto que eles atendem, volume e tal, mas... A falta de personalização, de pessoalidade na hora de você tratar uma pessoa, isso é muito prejudicial. Eu honestamente, eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir o médico totalmente, mas muita mudança vai existir no cenário médico, nas relações, na medicina com a IA. E o que a gente está vendo da IA hoje é simplesmente um protótipo. É quase nada frente ao que a IA vai ser, tudo que a gente estuda e vê por aí. A IA vai ser muito, mas muito melhor em pouco tempo, tá? Então, eu não duvido eu não duvido mais de nada quando se fala de IA, tá? A verdade é essa. Mas eu tenho certeza que o médico que dominar, que entender, que usar da melhor forma possível a IA, ele vai estar muito à frente de médicos que não utilizam, tá? Então, a gente precisa estar antenado nas mudanças, nas atualizações constantes, porque eu tenho certeza que a minha prática já mudou completamente nos últimos tempos, né? Usando a IA no meu dia a dia, eu me sinto mais seguro, eu otimizo processos, eu estou sendo mais assertivo, eu estou... tendo mais tempo de qualidade de conexão com o meu paciente, por conta
da utilização da IA. Então, a gente tem que utilizar a IA como uma aliada, não a inimiga do médico, né? Para o bem do paciente. Né? Para o bem do paciente. E a gente vai mostrar vários exemplos práticos de como você pode fazer isso no dia a dia. Só uma coisa que eu queria falar antes. Para vocês terem ideia, se você não está utilizando inteligência artificial na sua prática do dia a dia ou na sua vida, você está certamente muito atrasado. Para você ter ideia, o Netflix, ele passou 3 anos e meio, Daniel, para ter 1 milhão de usuários. 3 anos e meio para ter 1 milhão de usuários. Facebook passou 10 meses. O Spotify passou 5 meses. O Instagram passou 2,5 meses. Sabe quanto tempo passou o ChatGPT? Quanto? 5 dias. Em 5 dias do lançamento, ele tinha 1 milhão de usuários. E para 100 milhões foi uma coisa absurda também, foi super rápido. Então, a gente não pode ficar para trás, a gente não pode ficar atrasado no uso da inteligência artificial. Então, vamos lá, Rafa. A gente vai falar aqui, pessoal, para vocês, alguns exemplos. São alguns exemplos, né? Claro que a gente não vai falar tudo, a gente não vai esgotar inteligência artificial, a gente não tem essa ousadia, tá? E certamente a gente vai voltar a gravar episódios sobre IA com atualizações, né? Não sei se próximo ano, não sei se próximo mês, não sei se na próxima semana. De vez em quando. De vez em quando a gente vai vir aqui soltar atualizações de IA. Mas a gente vai falar aqui alguns exemplos de como nós, eu e Rafa, dois aficionados pela IA, nós temos utilizado e tem sido muito bom, muito útil para a gente nas nossas práticas enquanto médicos geriatras. Exato. Tá? A inteligência artificial ela está de uma forma tal que o New England ele fez uma página só sobre a inteligência artificial. Ele tem o New England Journal of Medicine AI. Né? Então, só lá para você ter ideia de como vários trabalhos estão sendo publicados focados em inteligência artificial e estão indo para lá. Não é? E recentemente, o New England Journal of Medicine, eles fizeram uma parceria com a Open Evidence, que é um dos sites que a gente vai falar hoje aqui, e fizeram uma parceria para que o conteúdo que tem no New England seja base para o Open Evidence nas pesquisas e elaboração de conteúdo. Maravilha, maravilha. E outra, por que demorou tanto tempo para isso acontecer? 90%, Daniel, dos dados médicos publicados em internet foram criados nos últimos 2 anos. Sabia disso? Foi mesmo. Nos últimos 2 anos, 90% do que existe foi produzido nos últimos 2 anos. A quantidade de material que foi... Parece mentira, mas é o que tem lá no trabalho que eu vi. Por quê? Ele dizia que a quantidade de coisa que a gente produziu nos últimos meses, há anos, gerou um volume tal de dados que aquilo abastece as informações para que possa ser gerada uma resposta. Minha gente, o que é que a gente faz se não é pegar conhecimentos prévios, informações anteriores, transformar aquilo em um conhecimento aliado com uma informação que a gente está recebendo do paciente e transformar aquilo numa hipótese. Aquela hipótese gera uma conduta e essa conduta vai ser aplicada ao paciente. A gente erra, acerta algumas vezes e isso a inteligência artificial é capaz de fazer. Ela talvez não seja capaz de ter alguns julgamentos, um discernimento, mas ela vai fazer. Então, assim, vamos lá, vamos usar a IA a nosso favor, como nossa aliada, não nossa inimiga, entendendo que a IA possivelmente não vai substituir o médico, por exemplo, na relação médico-paciente, na empatia. Isso. Né? A importância de uma escuta qualificada, ela continuará sendo necessária sempre. A essência da medicina não pode ser perdida com o advento, com a introdução da inteligência artificial. Jamais. Isso. Relações humanas, elas não são substituídas. Apesar de que, hoje em dia, tem saído várias inteligências artificiais, eu vou mostrar um aqui, que ela fala como um humano. Mas é muito parecido. Hoje ela só está em inglês, mas eu posso mostrar ela um pouquinho. Mas é absolutamente agradável, Daniel, conversar com ela, porque ela é muito legal, entendeu? E sabe aquele filme Her, que é Ela, que é com o Joaquin Phoenix? Sim. Pronto, aquele filme, existe aquele robozinho já que tem no filme. Assista esse filme, se vocês não viram. É bem interessante e aquilo ali já existe, só não tão fácil quanto é o dele, né? Mas já existe. Existem hoje muitas inteligências artificiais, muitas. Cada grande empresa está lançando a sua. Né? O ChatGPT, que é da OpenAI é o nome da empresa, ChatGPT é o modelo de inteligência artificial. Tem o Gemini, que é da Google, que é do Google. Tem o Grok do X. Do X, que está gratuito, inclusive, é muito bom.
tem A chinesa... a chinesa DeepSeek. DeepSeek, tem o da Anthropic, que é o Cloud 3.7, que já está. Então, são vários. Tem o próprio do Copilot, que está dentro da Microsoft, dentro da Microsoft, e todos eles você pode usar. Eu prefiro o ChatGPT foi o que começou, eu peguei muita prática usando ele, é muito bom e me serve muito bem, sabe? O aplicativo dele é muito bom, então é o que eu uso. E quanto mais você utiliza uma ferramenta de IA, ela vai se adaptando a você. Exato. Né? Ela vai gerando a memória, ela conhece você. É assustador, né? Um dia desse eu pedi para ela fazer análise do meu perfil e foi assim, parece que ela sabe... Mas ela te baba, eu vi essa análise, ela te babou muito. Bom, enfim, mas é porque você também não viu as críticas e os pontos fracos. Tu não mandou, né? Eu acho que... ela também, quando precisa ser cruel, ela é cruel. Eu vou botar para fazer comigo. Mas, vamos lá. Rafa, no teu dia a dia, enquanto médico geriatra, diz aí alguns exemplos de como, porque o pessoal deve estar querendo saber disso, de como você tem usado a IA no teu dia a dia enquanto médico. Tá, eu vou falar. Uma das principais coisas que eu faço é para busca de informações. Informação rápida que eu quero. Então, hoje, eu utilizo principalmente duas grandes ferramentas. Existem várias, certo? Eu uso duas. Uma é o próprio ChatGPT, hoje ele tem um modo que é o modo O1, né? Que ele é de raciocínio. Então, eu coloco naquele raciocínio O1 e coloco ele para fazer investigação. Tem um modo lá, um botãozinho de investigar. E você coloca naquilo, investigar, e eu peço para ele falar sobre um tema, por exemplo, avaliação do CA19-9 no idoso, os significados possíveis. Ele passa ali uns 5, 6, 7 minutos e rapidamente, nesse tempo, ele vai fazer uma meta-análise, sabe assim, um negócio assim... No mínimo, uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática, que ele vai pegar 1 milhão de artigos, 1 milhão de conteúdo e vai trazer pra gente aquilo tudo mastigadozinho. Isso eu acho assim, incrível, eu posso fazer a pergunta que eu quiser e ele vai fazer isso. Então, eu uso muito isso. Quando eu quero uma coisa mais complexa, eu quero uma pergunta rápida, eu pergunto a ele rapidamente ali, no próprio ChatGPT, alguma informação rápida. E aí você usa uma versão mais rasteira, mais básica, como eu uso uma mais o 4O. O 4O, né? Que aí eu uso ele normalmente para uma coisa mais simples. Porque ele dá a informação instantânea. Mais rápida, né? É bom ter cuidado porque ele erra, viu? Ele erra, ele alucina. Ele erra, alucina, ele inventa, ele mente. Então você tem que saber um pouco do assunto. Se você for na doidice, é por isso que ainda não dá para substituir, não. Agora, existe um outro, que aí eu confio mais ainda do que o ChatGPT, em termos de informações médicas, que é o Open Evidence. A gente vai colocar o link dessas coisas todas aqui embaixo no link da descrição do podcast, que aí é o Open Evidence, que você tendo um CRM do Brasil, você consegue, inclusive, acesso gratuito. O Open Evidence, que eu já tinha comentado antes, ele tem a base de dados do PubMed, do New England. Da New England. Então, assim, é um negócio, assim, absurdo, Daniel. E outra... O que eu acho interessante, Rafa, eu também sou um grande usuário do Open Evidence atualmente, é que você consegue fazer uma pergunta e ser mais direto ao ponto do que você quer. Sim. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, uma fonte que eu uso muito, ainda uso muito, é o UpToDate. Acredito que muitos colegas médicos usam o UpToDate. Eu sou assinante do UpToDate há pelo menos uns 15 anos. Né? Eu também. Só que, por exemplo, eu quero informação sobre manejo de osteoporose no homem, por exemplo. Quando eu clico lá no UpToDate, ele vai me dar 3 artigos. Vários links lá, artigos. E aí, até você achar a informação que você quer, você gasta um certo tempo, você tem que ler mais. O Open Evidence, você consegue perguntar diretamente aquele detalhe que você quer e ele te entrega a resposta daquilo que você quer e coloca a referência bibliográfica. Você ficou com alguma dúvida, você clica lá na referência, você abre o PubMed e você pode até revisar com mais calma aquele artigo do qual, de onde ele tirou, ele extraiu aquele dado. Exato. Então, isso, eu ainda gosto de usar o Open Evidence colocando caso clínico. Eu tendo um paciente... Você descreve o caso, Descrevo um caso, uma dúvida que me ocorreu ali. Olha, eu tenho um paciente que está assim, o TSH dele deu tanto, mas ele tem isso aqui, tem aquele outro... Blá, blá. O que é que você acha? Devo iniciar tratamento? Ele...
olha, você pode fazer disso aqui. E falando de Open Evidence, eu vou comentar aqui com você. Você já sabe desse caso. Eu até cheguei a comentar na época nos stories do Instagram. Foi um caso assim, emblemático da utilização e de como o Open Evidence me ajudou assim, de uma forma impressionante. Foi incrível. Eu estava no consultório atendendo um paciente de meia idade, 50 e poucos anos, que chegou para mim, Rafa, com lesões cutâneas esquisitas, febre, já tinha 2 semanas daquilo ali, e um quadro estranho, já trazia para mim alguns exames, e nesse exame tinha uma hipereosinofilia, eosinófilo acima de 5.000, tá? E perguntando para ele tinha estado na Amazônia, ele gosta de pescar, pesca em oceano, mas pesca em rios também, e tinha voltado de uma viagem à Amazônia. Sim. Então, uma viagem à Amazônia, lesões cutâneas, febre prolongada, hipereosinofilia, bom, o que é que pode ser? Eu comecei a pensar que muito provavelmente era uma doença parasitária, né? Mas o que é que seria? Coloquei lá no Open Evidence, ele me deu uma série de diagnósticos diferenciais, eu descrevi o caso desse meu paciente, e aí ele me deu alguns diagnósticos diferenciais, eu pedi alguns exames a mais, alguma sorologia, direcionado por aquilo que o Open Evidence tinha me dito, mas eu não consegui ainda fechar o diagnóstico naquele momento. Uhum. Foi quando, 3 dias depois, o paciente me ligou, eu pedi para ele me ligar para dizer como é que ele estava evoluindo, eu tinha já prescrito ali uma ivermectina para o paciente, tinha pedido alguns exames, foi quando o paciente se lembrou de me dizer um dado que ele tinha, durante a viagem, ele tinha comido peixe cru um dado dia lá. Nossa. E que um amigo dele que tinha ido na viagem com ele também tinha comido e estava apresentando um quadro semelhante. E os demais integrantes do grupo não tinham comido esse peixe fresco. E não estavam doentes. E aí eu peguei aquela conversa que eu tive com o Open Evidence e imputei esse dado a mais de que o paciente tinha tido ingesta de peixe fresco nessa viagem. E ele foi direto ao ponto e disse que uma grande hipótese é que o paciente tinha uma condição chamada ginastostomíase. Ginastostomíase, prazer em conhecê-lo, eu não conhecia essa doença, mas ele foi direto ao ponto, ele me trouxe uma série de casos de ginastostomíase. Ginastostomíase é uma doença causada por um parasita, o ginastóstoma, e que tinha sido descrito pela primeira vez na América do Sul, em 2009, o primeiro caso na América do Sul, em 2009, era uma doença que já tinha sido conhecida na Tailândia, e chegou à América do Sul em 2009 e tinha uma série de casos com pescadores. E aí, quando eu fui investigar, batia tudo com esse caso. O tratamento é com albendazol durante um tempo prolongado, 1 mês de albendazol. E aí eu utilizei 1 mês de albendazol e o paciente ficou novo, curado. Tá? Então, um caso de ginastostomia, na verdade, uma série de casos, porque ele e o amigo dele passaram a tomar albendazol por 1 mês. E aí eu chegaria a esse diagnóstico? Possivelmente sim. Mas provavelmente eu iria... No Gere Update, não. No UpToDate, eu iria ali passar um tempo a mais para chegar a esse diagnóstico, mas eu imputei aquele dado e eu cheguei a esse diagnóstico assim, usando o Open Evidence. É aí que eu digo que a gente tem que lançar a mão da inteligência artificial a nosso favor em prol do paciente. Exato. Né? Agora, eu não acreditei piamente, eu fui, com aquela informação, eu me aprofundei no estudo e vi que batia com o caso do meu paciente. Agora, claro, precisou ter ali um humano interagindo com o paciente, fazendo perguntas corretas, e a interação do humano com a IA potencializou eu chegar no diagnóstico assertivo. Certamente, perfeito. Então, esse é um benefício da IA, é você fazer pesquisa, diagnóstico diferencial, utilizar a IA para isso, para catalisar, né, o raciocínio clínico, o diagnóstico diferencial. Então, isso aí a gente pode utilizar. Então, as duas que você mais usa, Open Evidence e o próprio ChatGPT. E tem uma outra que eu estou começando a usar recente, mas eu só vou dizer ela no final. Ah, tá. Beleza. E aí, isso são um dos casos que eu mais uso, né?
Mas eu uso para outras coisas também. Por exemplo, sai um artigo novo, tem lá 10 páginas o artigo, eu quero dar uma olhadinha nele. O que é que eu faço? Eu pego esse artigo, o PDF, jogo ele dentro do ChatGPT, coloco ele lá e digo, chat, resume aí. Às vezes eu jogo ele, eu inicio um modo conversa, vou dirigindo no carro, eu faço isso muito. Jogo o PDF, vou dirigindo no carro, boto modo conversa e vou conversando com o chat. Chat, o que é que ele está querendo dizer nesse artigo aí? Ah, que massa. E ele fez isso. Qual foi o desenho do estudo? Qual foi o desenho do estudo? O que é que ele fez? Ah, muito bom. E qual foi o resultado? Você acha que eu deveria estar aplicando isso que ele está falando no artigo na minha prática? Ah, acho sim, não sei o quê, tererê, tererê, tererê. Ah, mas e se tivesse... não, levando em consideração, você atende prioritariamente idosos, não sei o quê. E aí eu vou discutindo com o artigo. Você pode fazer uma análise crítica com o auxílio da IA sobre aquele estudo. É né? assim, é fenomenal. Quais as limitações desse estudo? Né? Então, é bem interessante. Eu tenho feito isso também. Claro, vamos ser honestos aqui, ninguém tem tempo para estar lendo todos os artigos que você gostaria de ler. Não, né? Eu adoraria, mas só ia ficar fazendo isso. Só ia fazer isso da vida. Então, a IA serve para você conseguir... Ah, não, teve um artigo que chamou mais atenção, que você quer estudar mais minuciosamente. Aí você vai ler na íntegra o artigo. Exato. Ninguém aqui está dizendo para que você não leia mais na íntegra nenhum artigo, não é isso, mas você pode fazer uma bela de uma triagem, de um resumo com a IA. E assim, uma outra coisa muito legal da inteligência artificial é a possibilidade de você fazer criação de conteúdo. Então, a gente pode trazer, médico é essencialmente professor, no mínimo a gente vai ensinar para o paciente como se conduzir. E uma das coisas que a gente pode fazer é criar conteúdo. Muitas vezes hoje o médico está lá fazendo suas postagens nas suas redes sociais, ou então tem um Instagram médico como a gente, o próprio Jerry Class. Então, criação de conteúdo, ela é muito mais facilitada com o uso da inteligência artificial. Então, você pode pegar ali para fazer uma criação de um reel, uma criação de um carrossel, criação de uma postagem, uma pesquisa que você queira fazer com ele, rapidamente você faz e transforma aquilo ali num conteúdo para... E outra coisa, né, Rafa? O paciente, vamos supor, eu atendi um paciente que tem doença de Alzheimer, que tem BPSD, alteração de comportamento, e aí a gente pode pedir para o ChatGPT criar um texto com dicas importantes para a família, voltada para a família, sobre como lidar com informações práticas para a família lidar com o idoso que tem alteração de comportamento, que tem agitação, agressividade. Você faz aquilo ali, imprime e entrega para a família. Exato, isso é muito, muito bom, muito fácil. Então você cria um conteúdo rapidamente para entregar para aquele paciente. Às vezes você pode fazer, tem gente que gosta de criar um videozinho, um áudio. De vez em quando eu mando o vídeo para os meus pacientes. Eu tenho uma paciente essa semana entrou em contato comigo, aí ela fez: doutor Rafael, olha, mamãe parou de tomar o remédio porque disse que o senhor cortou os remédios. Eu disse que eu cortei. Ela que disse, doutor, ela botou lá um xizinho do lado da sua prescrição. Eu digo, mas eu prescrevi, não era para ela parar não. Aí ela disse, não, mas ela disse, tá? Eu disse, faça um vídeo, doutor, e me mandem para dizer como o senhor fez da outra vez. Eu já tinha mandado um para ela, né? Aí eu fui, aí peguei as coisas, coloquei lá e fiz um videozinho para ela assim. Dona fulana, eu só olhei aqueles remédios que eu passei, tal e tal. É para a senhora continuar tomando. Que invenção foi essa que a senhora disse que não era para tomar? A senhora tem isso. Aí eu mandei para elas, né? E eu fiz o roteiro com o ChatGPT. Eu mandei todas as informações, as coisas lá. Faz aí para eu poder mandar um vídeo adequado para a paciente. Aí ele fez, foi muito legal. É bem interessante. Então, você criar conteúdos para as redes, criar conteúdo para o paciente e familiares. Eu tenho feito isso muito também. Criação de laudos, né? Você dá um comando, um prompt correto ali para o paciente. Olha, eu quero que você gere um laudo assim, assim, assado para o paciente e tal. Ele vai criar um texto mais rapidamente. Você vai, não é copiar e colar de olhos fechados. Você vai ler, edita o que precisa editar, mas você consegue construir aquilo ali muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente, né? Às vezes eu faço assim, ó, eu tô com o aberto, o paciente diz, doutor Rafael, peça um laudo para fralda, que agora tá com essa moda, né? Peça um laudo para fralda para pegar as fraldas, eu disse, tá certo. Aí eu vou no prontuário eletrônico, eu copio o nome da pessoa, eu dou um print na mensagem que ela me pediu o laudo da fralda, jogo as duas fotos dentro do ChatGPT e digo assim, atende o que essa pessoa está pedindo?
Aí ele vai e faz. Ele me conhece já, né? Assina embaixo, Dr. Rafael Duncan, CRM, fulano, tal. O laudo, o paciente quer tantas fraldas, não sei o quê, ela tem essa condição, eu boto as hipóteses que eu já tinha feito antes, né? Boto o print também. Escrevo nada. Eu só digo assim, eu ainda escrevo, né? Responde essa pessoa, ponto. Aí ele faz tudo para mim. E sabe outra coisa, Rafa, que eu tenho feito? Às vezes o paciente manda uma mensagem com uma dúvida e aí eu dou a resposta no chat GPT. Faço um áudio para o chat GPT, dando a minha resposta, a minha versão, e peço para ele organizar isso em uma mensagem, de uma forma clara, didática, e aí copio, colo, edito e mando para o paciente, sai uma mensagem bonita, bem didática, bem assim, numa linguagem que o paciente e a família entendem, né? E educativa, né? Então isso é muito bom também. A família gosta muito. Uma coisa que eu fiz nesse ponto, por exemplo, estava acompanhando um paciente internado e todos os dias a família queria que eu desse uma atualização. E aí eu acabava, fazia um áudio com a minha atualização sobre a paciente e no chat GPT ele criava uma mensagem, eu copiava, editava o que precisava ser editado, jogava para o paciente, para o filho da paciente, para que o filho do paciente replicasse isso para os demais familiares. Então, era muito legal. Às vezes às vezes o paciente faz um monte de solicitação lá, por exemplo, essa semana. Doutor Rafael, o senhor pode fazer não sei o que, pedir isso, aquilo, outro. O plano de saúde de mamãe foi desativado. Veja o que aconteceu. O plano de saúde de mamãe foi desativado porque eu esqueci de pagar um boleto e do não sei o que. O senhor pode, por favor, eu entrei em contato com a juíza, com a advogada, para que ela não fique nenhum dia sem o plano. O senhor pode fazer isso? Aí tinha um áudio de 1 minuto dela falando isso e um áudio de 1 minuto da advogada orientando como deveria ser feito. Aí eu peguei os 2 áudios e mandei para uma inteligência artificial que tem dentro do WhatsApp, que se der para a gente colocar aí, viu, editor? Para a gente colocar, o Blip Vira Texto. É outro link que eu queria colocar aí, se vocês quiserem usar. É bem legal. O Blip Vira Texto, você... Faz a transcrição. Faz a transcrição. Aí eu mandei os 2 áudios, ele pegou os textos, viu o que eu fiz? Aí ele pegou os 2 textos, eu dei um print na tela com os 2 textos, joguei para o chat e disse, faz o laudo. Aí mandei a hipótese com os dados da paciente também, outro print. Eu digo, faz isso. Aí ele pegou todas as informações, leu tudo que tinha lá, transcreveu o laudo, e aí eu copiei, fiz uns ajustes, modifiquei uma besteirinha ou outra, tinha ficado muito grande, eu mandei ele fazer menor, depois eu ajustei uma bobaginha e mandei para ele. Eu resolvi tudo isso aí em 2 minutos, 3 minutos. É impressionante como você consegue otimizar o seu tempo. E eu não precisei lá ficar ouvindo o áudio da mulher, da advogada, dizendo o que era para eu fazer, não sei o quê, ajustando, pedindo, olha, advogada, juíza, por favor, a paciente não pode ficar sem o plano, não sei o quê. Tá. Outra coisa que a gente tem feito muito e a gente já testou algumas ferramentas e eu quero que você fale bem aí, você é mestre nisso, durante a consulta, a transcrição do áudio com inteligência artificial, né, Rafa? Isso. Hoje tem acontecido muito isso, né? Talvez vocês já tenham percebido, quem usa aí vários prontuários eletrônicos já estão com acesso a isso, né? Hoje, quando a gente grava esse podcast, eu sei de alguns, por exemplo, o iClinic, eu sei que está implementando isso agora, tem o Amigo, parece que colocou, tem vários outros, não estou querendo fazer propaganda de ninguém, mas dizendo que alguns já tem. Existem alguns aplicativos como... Doutor Assistente. Doutor Assistente, Doutor Escriba. Escriba, né? Aí tem Doutor Escriba. Doutor Escriba. O Voa. Voa também. Esses são os que eu estou em mente agora. Então, vários deles ouvem a consulta e vão transcrevendo aquilo e emitem um laudo final. Uns são melhores do que outros, eu não vou emitir juízo de valores aqui. Quem quiser depois pode falar comigo, eu posso emitir minha opinião. Mas, a princípio, eles pegam aquela consulta e dali daquela consulta, eles transformam numa coisa muito simplificada. Para já jogar no prontuário. E você só faz copiar e colar. E isso tem o benefício que eu vejo muito de que a gente elimina da nossa consulta o tempo que a gente fica escrevendo no prontuário e possibilita que a gente tenha mais tempo de escuta e de conversa, de conexão com o paciente,
Isso. que importa demais, Muito. sem a gente ter que estar envolvido em tarefas burocráticas. Como eu digo, catando milho, né? Eu não suporto ficar catando milho na consulta, que é digitando o que o paciente fala, ou então transcrevendo exame, que é outra coisa que a gente vai falar já já. Puta, meu Deus, é muito chato. Então agora, com o transcritor de consulta, eu consigo ficar conectado com o paciente, com a família do paciente, gerar uma conexão muito mais forte, sem ter que estar drenando tempo e energia para tarefas burocráticas. Leva um né? tempo para aprender a usar, sabe, Daniel? Assim, eu hoje uso 100% das minhas consultas isso, mas leva um tempo. Por quê? Eu ficava muito ancorado quando eu estou atendendo, a olhar as hipóteses do meu paciente, a ver o meu prontuário do meu jeito que eu escrevi. Eita, será que eu completei isso aqui? Por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala é vacina. Então eu ficava olhando ali, que quando eu passava pelas vacinas que eu tinha colocado, se ele não tivesse tomado, eu ia lá. Se eu fico só aqui falando com ele, às vezes eu perco um pouco dessa ancoragem que eu tinha na minha rotina. Então, eu fui desenvolvendo algumas formas de fazer e eu olho lá o que eu fiz na última consulta e vou dando aquela olhadinha. Então, eu não fico mais teclando, eu fico olhando para o paciente, então é um momento de conexão muito forte, fico olhando no olho, prestando atenção na pessoa e aí, de vez em quando, eu dou uma checada naquilo que eu escrevi na última consulta, quer dizer, que a inteligência artificial escreveu, né? E vou tendo cuidado muito grande de alimentando das formas que eu quero que ele faça. Né? Vários desses aplicativos, eles conseguem colocar no modelo da estrutura que você quer. Isso. Na estrutura que você quer para a sua consulta inicial, primeira consulta de geriatria, consulta subsequente de geriatria. Né? Então, isso é bem legal também. Já saia bem organizado aquilo ali. E você, não é à toa que a gente chama de Rafael Musk, você andou criando algumas ferramentas lá dentro do próprio GPT, do ChatGPT, alguns GPTs interessantes. Fala um pouquinho desse GPT já. Então, o que é que eu terminei criando? Assim, dentro do ChatGPT, ele tem umas formas de você programar para que ele dê uma resposta automática diante de um prompt que você dá. O prompt é a fala, né? O pedido, a solicitação. Então, você dá uma solicitação, ele emite uma resposta. Só que ele precisa saber como quer que você responda, como a gente quer que ele responda. Então, eu criei alguns que eu ensinei a ele a responder como que a gente gosta de ouvir. Então, por exemplo, a forma de a gente fazer uma avaliação, quando a gente manda você tem um PDF, e esse PDF, deixa eu botar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Quem está ouvindo, para agora. Se estiver dirigindo, você vai ter que parar o carro, olhar para a tela, porque veja um vídeo aqui. Tá? Agora, além de nos ouvir, você vai nos ver. Isso. Tá? Por quê? Porque Rafa está colocando aqui na tela algo muito importante de algo que ele criou lá dentro do ChatGPT. Quando a gente envia uma informação, seja ela por áudio, você lê o exame para o paciente, para o ChatGPT, você faz um envio de um PDF, ou você tira uma foto do exame esse que pode ser de sangue, eco, ultrassom, tomografia, densitometria, todos eles, eu programei para responder todos. Você vai ter uma transcrição disso no formato de texto para que você possa colar no seu prontuário, certo? Então, eu botei aqui só colocando um PDFzinho, ó. Ó lá. Aqui eu estou jogando o PDF, para quem está vendo aí. Aí ele vai começar a escrever. Aí só fiz botar o PDF, tá vendo? Aí como eu ensinei para ele fazer, ó, ele vai colocando todos os exames que ele conseguiu ler dentro do PDF, em texto, para a gente ver. Então, isso daqui faz toda a diferença e agiliza de uma forma absurda. Você não vai gastar tempo transcrevendo os resultados do exame para o prontuário do paciente. Não, não vai. Já economiza tempo. Ó, esse aqui, ó. Eu mandei um PDF, ou uma foto de uma densitometria óssea e ele colocou aqui. Veja, isso aí é como eu escrevo uma densitometria óssea quando eu estou lá catando milho, né? Olhando para... E é importante, pessoal, porque a consulta do paciente idoso, ela por si só, ela já tende a ser demorada. Ela é complexa. A gente sabe que o idoso vem com múltiplas demandas, a gente tem muitos aspectos a analisar na consulta do idoso e tudo que a gente puder utilizar
para otimizar esse tempo e focar no que mais importa, que é a conexão, a escuta ativa do paciente, e a gente drenar nosso tempo e nossa energia para isso, e diminuindo o tempo que a gente gasta com essas coisas burocráticas, usando a IA para trabalhar para a gente, isso é perfeito. Eu uso muito tudo isso, uso muito discussão de caso clínico, sabe? Vamos aqui pensar comigo. Ontem a gente estava com um caso absurdo lá no... Eu sou preceptor de uma residência e eu estava discutindo com os residentes e tentando... Era um caso assim, escalafobético que a gente estava na enfermaria e a gente até agora não sabe o resultado, mas eu peguei todas as informações que eles trouxeram, todos os exames, coloquei, fui abastecendo, vamos fazer aqui um trabalho de diagnóstico diferencial. Então, mandei foto da paciente, foto das alterações que ela tinha nos olhos, mandei todos os exames que a gente já tinha pedido e contei a historinha para ele. Aí ele começou, olha, de hipótese a gente vai ter isso, várias coisas que a gente já tinha discutido, mas ele trouxe outras que a gente nem ouviu falar, disse, vamos dar uma estudada aqui. Então, a gente teve um novo norte para se guiar, baseado no que ele trouxe. Agora, é importante que você, como médico, você tenha o discernimento, né, de entender que aquela informação que ele deu pode fazer sentido ou não para o seu caso, né? Então, por isso que eu acho que a IA vai ajudar muito, mas precisa ter um conhecimento prévio, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre... você tem que saber extrair a informação correta, adequada do seu paciente. Exato. Outra coisa que é boa também, que dá para usar, e a gente vai mostrar como vocês usarem em várias situações, e hoje talvez vocês já vejam alguma coisa na notícia que a gente vai mostrar no final, é falar sobre interação medicamentosa. O paciente está usando o X, Y e Z. E qual desses aqui, eu posso fazer isso? Você sugere alguma outra alteração? Aí você pode ali, não, olha, se você usar ibuprofeno com não sei o quê, aí esse paciente não vai ser legal. Esse paciente tem doença coronariana, você está usando ibuprofeno, ele tem 80 anos. Espera aí, né, bicho? E outra coisa, Rafa, que você é mestre, você criou um GPT disso, é o das recomendações pós-consulta, né? Isso aí, olha, é muito Conta aí, legal. porque você acaba a consulta do paciente, você deu uma série de orientações, mas o que vai ficar ali na mente do paciente, da família, o que a família vai se lembrar é de 5%, 10%. Né? Então, corre-se um grande risco de muito do que você orientou, o paciente não lembrar. E você pode também gastar um bom tempo escrevendo ali para o paciente o que ele vai fazer. E corre o risco de você, inclusive, esquecer, omitir, quando você está escrevendo ali alguns pontos importantes. Fala aí. Eu contextualizar isso aí. Assim, baseado em tudo isso que você falou, quando eu estava na residência, né, e eu fui fazer um rodízio lá nos Estados Unidos, eu passei alguns meses num serviço de geriatria. E nesse ambulatório... Em Ohio, né? Em Ohio. E nesse ambulatório a gente atendia os pacientes e era massa. O staff, né? E ficava uma enfermeira no computador. E essa enfermeira, ela ficava ouvindo a consulta e enquanto ela ouvia a gente falando, ela estava virada no modo de coisa, digitando, sabe? E aí no final ela entregava um relatório de tudo que tinha acontecido. Entregar, dava umas 8 páginas. Era um negócio assim absurdo. Mas o paciente passava pelo terapeuta ocupacional, passava pelo enfermeiro, passava pelo não sei de quem, assistente social, passava pelo fisioterapeuta, o psicólogo, para chegar na gente. Era um serviço de geriatria voltado para a cognição. E aí, eu vi aquilo, eu olhei, eu tirei foto daquilo, eu trouxe vários, porque eu disse, meu Deus, que negócio fantástico. A pessoa ali tem como tomar posse da doença, a família vai tomar posse da doença. Eu preciso fazer um negócio daquele. Eu comecei a fazer, quando eu estava na residência ainda, eu mesmo digitando, não existia nada de inteligência artificial, não sabia nem que isso existia algum dia. Então, só que eu passava, 1 hora atendendo o paciente e mais 1 hora escrevendo esse negócio. Isso é inviável, impraticável. Isso não existe. Fiz poucas vezes. Era muito grande, fui diminuindo, fazia 2 páginas no primeiro, no segundo eu já fiz 1 página, e daí foi diminuindo, fiquei só uma recomendaçãozinha, no final eu tava dizendo, bicho, é tudo isso que a gente falou aí, tu decora. Não dava mais. Aí quando veio a inteligência artificial, eu disse, agora tô resolvido. Então, existe um outro GPT que você criou. Que eu criei também, que é esse input das informações que a gente quer, que você pode fazer de 2 formas. Uma delas
é você transcrever toda a consulta. Você pode botar seu celularzinho para transcrever e depois pegar a transcrição. É fácil pegar a transcrição. O próprio iPhone faz a transcrição simultânea, o Samsung, o Android também faz a transcrição simultânea. Ou então, você pode pegar um desses prontuários eletrônicos que você está atendendo, pega o texto e cola lá dentro, sabe? E você pega, ele vai entender as informações, ele foi programado para isso, o prompt que eu programei ele vai entender isso, e você vai e transforma tudo aquilo que você programou para o paciente. Deixa eu ver aqui. Ó. Tudo aquilo. Coloca aqui na tela. Coloca aqui na tela. Aqui Produção. Tudo é ele aí, ó. Guia pós-consulta do Gericlass, orienta e dá recomendações pós-consulta com empatia e clareza. GPT, no chat GPT. Isso. Né? Ó, ele faz quais os cuidados devo ter após uma nova medicação, quais os cuidados após iniciar um novo remédio. É importante lembrar no pós-consulta o que posso fazer para melhorar na recuperação. Então, ele vai emitir um resultado como esse aqui, ó. Esse daqui impressionante. Ele vai ouvir sua consulta. Você vai pegar a transcrição e ele vai dizer o que é que você tem que fazer com os medicamentos, o que você tem que fazer com cuidados diários, sono e higiene do sono, exames e acompanhamentos, mudanças no estilo de vida e cuidados gerais. Ele vai ouvir o que você recomendou para quando voltar na próxima quando voltar na próxima né? consulta. Esse tipo de situação, ele vai pegar aquilo que você falou. E de forma muito organizada. Bem né? organizada, bem estruturada. Eu sempre dou uma editadazinha, vou lá e dou um ajustado. Não, eu sempre edito, mas eu não gasto 1 minuto editando. Não tem 1 minuto, não precisa. E aí, você com tudo isso, você consegue... Eu copio isso, colo no prontuário e entrego para isso é fantástico, Rafa. Olha, eu faço 100%. Isso gera um encantamento absurdo. Quando eu comecei a fazer isso, um dos primeiros, eu me lembro, eu comentei com você, quando eu fiz isso para uma paciente, entreguei para o filho da paciente, é uma paciente que já tinha um comprometimento cognitivo, eu entreguei para o filho. O filho leu aquilo ali, e 1 minuto depois dele ter lido, ele acaba de ler, aí eu fiquei observando o semblante dele, ele impressionado. Ele olha pra mim e diz, Daniel, você é de outro planeta, cara. Aí eu ri, né, disse, cara, isso aqui eu tive ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial para consolidar todas as informações que eu acabei de dizer para você. Mas fica absolutamente fantástico. E todo paciente meu agora, eu acabo a consulta, eu faço isso, entrego, disse, olha, você vai para casa, você vai ler isso aqui, porque eu resumi, eu compilei aqui, todas as informações que nós discutimos hoje aqui, tá bom? Tá toda a programação, então os pacientes adoram. Isso você pode fazer ele gravando toda a consulta, ou você simplesmente pode, no final, pegar ali só esse pedacinho das recomendações e você enviar um áudio para a própria inteligência artificial, né? Você vai dizer, hoje na consulta foi assim, assim, assado, não sei o que, ppp. Você talvez tenha que direcionar, fica um pouco esquisito na frente do paciente, mas dá para fazer. Tem gente que não quer gravar a consulta toda, ou não sabe fazer, ou não sei o que e tal. Mas fica legal também. Você pode, 2, 3 minutinhos da consulta, na hora que você vai passar para o paciente, você passa para o paciente e para a inteligência artificial. Né? O GPT, ele não grava áudios longos para dentro dele. É ali até 5 minutos, vai. Mais do que isso, eu já vi ele fazer com 6, com 7, mas não passa disso, sabe? E pelo menos até hoje, né? Então... Por isso que a gente precisa de outras ferramentas para gravar e pegar esse texto na íntegra, sabe? Beleza, esse aí é fantástico. E outra coisa, pessoal, agora fazendo aqui um merchan, todos esses GPTs que Rafa falou aí, de transcrição de exames, o GPT de recomendações pós-consulta, né? Nossos assinantes do Gere Update, né? Então a gente está com um link aqui na descrição desse podcast. Você pode clicar no link e você se inscrever no Gere Update. E dentro do Gere Update, quem é o usuário do Gere Update vai ter acesso a esses GPTs, tá? É só entrar lá e começar a usar. Pode ser que alguém tenha caído de paraquedas aqui, Rafa, e não saiba o que é o Gere Update. Fala aí, Rafa, o que é o Gere Update? Muito bem. O Gere Update é um dos nossos produtos hoje que a gente mais tem orgulho, né, Daniel? Ninguém tem como viver na geriatria de forma isolada
e sem se atualizar. Do mesmo jeito que a inteligência artificial evolui, a geriatria evolui muito. Então tem muita novidade sempre chegando. Daí então a gente desenvolveu o Geri Update. É uma plataforma de atualização em geriatria, em que você fica conectado com várias pessoas e recebe. Essa conexão é feita através de uma comunidade, você tem um grupo do WhatsApp que você vai receber informações, você vai ter um momento de encontro com os colegas para discussão de casos de artigos científicos. E como é que é a programação? Na segunda-feira você recebe um caso clínico lá e você vai ler aquele caso clínico. Ele vem sem resposta para que você descubra. Aí você faz seu raciocínio e tal. Na terça-feira você recebe um artigo científico. E esse artigo científico, você vai ter lá um resumo já bem detalhado com as coisas que são importantes. Artigo esse selecionado por nós para que vocês tenham acesso àquela informação. Logo em seguida, na quarta, você vai receber a imagem da semana. Uma imagem desafiando você para, com aquela imagem, você dar o diagnóstico de alguma condição. Quinta-feira você recebe o resultado do caso clínico, para que a nossa forma de tratar e como foi que foi resolvido aquele caso. E na sexta-feira você recebe mais um artigo científico. Ao longo desse mês, você vai receber 8 artigos científicos, 4 casos clínicos, 4 imagens da semana. E esses artigos científicos, eles serão um mote para um encontro com o pessoal. Um encontro mensal. Um encontro mensal. O nosso clube de revista. O clube de revista, para que seja discutido aqueles 2 principais artigos. Esse clube de revista, ele é um encontro que você pode ouvir aquilo também, ele vai virar um episódio de podcast para os assinantes e você vai poder ouvir ele na íntegra e ou ver também, se você quiser. Ou seja, em outras palavras, a gente costuma brincar dizendo que é a Netflix da geriatria. Você não tem como viver sem. É o seu streaming de geriatria, o Geri Update. Todo mundo tem que ter o Geri Update, não pode viver sem, certo? E quem tem o Geri Update também vai ter acesso a uma outra coisa. Há uma surpresa que a gente está reservando para logo mais. Só para os assinantes do Geri Update. Só os assinantes do Geri Update vão ter essa ferramenta valiosa aqui que a gente vai explicar já, tá? Então, o que mais, Rafa? Tem muito mais coisa, Daniel, muito mais coisa. A inteligência artificial, isso é o que a gente usa no dia a dia, nas nossas vidas, isso aí é rápido. Mas a inteligência artificial, ela também tem sido usada para implementar várias coisas que a gente tem na vida real, não é? Peraí, antes de eu falar isso, só mais um uso que eu me lembrei agora. Eu uso muitas vezes a inteligência artificial para interpretar exames. Então, por exemplo, chegou uma polissonografia, chegou um resultado de um tomo, um resultado de, sei lá, um Holter. Aí eu pego aquele PDF, jogo lá dentro, me ajuda a interpretar isso aqui, vamos comigo aqui construir, que alteração é essa aqui que eu estou vendo, sabe? E aí eu consigo, às vezes a própria imagem, ele erra muito mais do que acerta a imagem, mas o laudo ele acerta muito mais, porque é texto, então ele vai entender aquilo muito bem. Então eu uso aquilo para interpretar e muitas vezes eu já produzo uma resposta para o paciente e já uso lá. Maravilha. Então, isso foi outro uso que eu me lembrei agora. Mais uma outra coisa importante, e que eu vou dizer para vocês aqui, é que a inteligência artificial ela também pode ser usada em coisas para ajudar no diagnóstico. Mais recentemente, pode ser usado para o pessoal estar desenvolvendo técnicas de diagnóstico de Parkinson. Olha essa, Dani, acho que eu nem te contei ainda. Existe uma inteligência artificial que ela faz ligações. Isso está começando já. E aí já dá para fazer. O pessoal já tem inteligência que liga, que marca restaurante, que um bocado de coisa. Que a própria inteligência artificial liga e marca. E aí tem uma que ela faz ligações. Ela consegue fazer, sei lá, mais de 3.000 ligações simultâneas com as pessoas. E a pessoa que atende fala com ela. E pelo padrão de voz, a inteligência artificial, ela consegue ler aquilo e dar diagnóstico de doença de Parkinson. Bicho, eu vi essa aula recente falando sobre isso, eu fiquei assim impressionado. Então, além disso, com um grau de fidelidade alto. Ele também usa alguns vestíveis, vários vestíveis, e esses vestíveis eles avaliam padrão de movimento, e aquele padrão de movimento pode ser compatível com doença de Parkinson ou não. E ele também aumenta muito a acurácia no diagnóstico de doença de Parkinson. Avalie só. É impressionante. Que coisa. Fora várias outras coisas que a gente pode usar. Esse próprio Apple Watch que eu estou usando aqui, ele tem algumas coisas de inteligência artificial. Você pode avaliar
movimento, avaliar o passo, e ele sugere coisas, né? Se está muito tempo sentado, ele bota... Aquilo ali, ele avalia padrões, e é um tipo de inteligência mais leve, mas que também contribui para E cada vez mais, esses vestíveis e a monitorização de parâmetros da saúde, eles vão utilizar dados, esses dados dos vestíveis vão alimentar uma inteligência artificial. Sim. E que vai alertar paciente, familiar e o médico sobre mudança de algum padrão. Exato. Sobre alguma alteração que possa estar em curso. Por exemplo, identificou que os passos do idoso nesse período está mais lento do que um padrão habitual daquele paciente. Ou que houve uma desaceleração sugerindo quedas, ou que o idoso, então ele vai conseguir predizer ocorrências agravos à saúde do idoso ou identificar o surgimento de algum problema mais rapidamente, mais precocemente e alertar familiares, paciente e médico. Exato. Né? Então tudo isso pode ser feito. E aí outras coisas, Daniel, como viabilizar pessoas a andar novamente, sabe? Eu vou mostrar um aqui para vocês. Olha um vestível que eu achei, para quem está vendo a gente. Isso aqui é um exoesqueleto, né? Faz com que a pessoa volte a caminhar e tenha os passos de volta disponíveis ali, sabe? Ainda tudo isso... O uso de exoesqueleto já é uma realidade. Aqui, inclusive no Recife, Exato. Existe... eu tenho alguns pacientes que têm se reabilitado pós-AVC utilizando o exoesqueleto. Então, inteligência artificial veio para ficar e cada vez mais. Olha esse outro aqui que é muito arretado. Isso aqui é um óculos. Isso aqui vai melhorar muito mais. Isso aqui só foi uma foto aleatória que eu achei, mas que ele vê o ambiente e descreve o ambiente para uma pessoa, por exemplo, que não tem visão. Então, a inteligência artificial está olhando e dizendo, você está... Opa, cuidado aí, olha o buraco. Isso, ou então, olha o buraco. Vai ser aquela varetinha do... a varetinha. Eu tinha pensado numa coisa mais romântica, né? Você está olhando um lago, tem uns patos, mas pode ser o buraco também, que acaba não cair, né? Tudo então, isso. Chegamos definitivamente no futuro. Né? Chegamos no futuro. Eu me lembrei de uma outra coisa que eu uso muito também. Eu uso muito, minha gente. Aí tem uma outra que eu faço, que eu acho arretado. Quando eu preciso ler alguma coisa muito grande, um texto muito enorme, assim, um capítulo, um negócio desse, eu uso para botar ele para ler para mim. Eu tenho um aplicativo, eu vou dizer o nome, mas assim, não é porque eu não estou recomendando nada para ninguém, não. Eu uso esse, foi muito barato. E ele lê as coisas que eu boto lá. Então, o Speechify? O Speechify, Aí eu jogo lá dentro o texto e tem uma pessoa com linguagem natural que lê para mim. Então eu vou dirigindo, né, de um canto para o outro, eu fico agoniado dirigindo. Eu sempre tenho que estar ouvindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa. É a universidade do carro, né? Aí eu boto lá o capítulo, o texto, o artigo para ler, e ele vai lendo para mim. Ele lê direto, ele não conversa comigo, mas ele lê com uma voz natural. É arretado. Eu uso muito isso. Maravilha, maravilha. Explica aí pro pessoal que esse troço aí que tu trouxeste... Isso é mais para tirar onda, né? Isso aqui é um MetaQuest, né? Ele é um óculos de realidade virtual que ele faz eu não sei se está dando para ver. Isso é do Meta, né? Está dando para ver aí. É do Meta. Existem vários, a Apple tem um também, né? 1001 tem. O pessoal tem desenvolvido muito. Esse é um trombolho muito grande, mas tem outros que estão cada vez chegando menores e que eles vão viabilizar a gente ver o mundo com coisas que não estão ali, né? Então esse aqui eu uso hoje basicamente para divertimento, né? Assistir um filme, fazer alguma outra coisa, ver algum conteúdo, mas tem jogos aí dentro também, um bocado de jogo e tal. Efetivamente, para trabalhar, eu não uso, mas várias pessoas conseguem usar para simulação de transporte, ele tem várias simulações, sabe? E para fazer treinamento de cirurgião, o pessoal ele tem aplicativos de treinamento de cirurgia à distância, como robótica e tal. Então, é um negócio assim fenomenal. Cada vez mais isso vai crescer. E a realidade virtual é uma realidade muito grande. Viajar, ele tem vários vídeos no YouTube que você faz de viagens. Então, eu já viajei já vi as pirâmides. Eu nunca fui lá, mas já vi elas por cima, inclusive. Bom, Rafa, o pessoal a gente está caminhando para o final do podcast, mas a gente deixou o melhor para o final, né?
que é a surpresa que muitos estão aguardando. E aí coloca aqui na tela. Peraí, deixa eu só dizer mais uma coisa, ainda posso dizer mais uma? Pode. É porque acabei de me lembrar esse outro, que eu até fiz um slidezinho aqui, só que a inteligência artificial, ela está formando amizades verdadeiras, né? Que, na verdade, não é muito amizade verdadeira, mas coisas como essa podem acontecer. Ajudar a pentear o cabelo do idoso que tem dificuldade, né? Fazer companhia, né? Então, essas coisas têm... Ah, mas que absurdo! Tem muito, tem estudos mostrando a interação do idoso com a Alexa, né? Exato. E a Alexa vai ficar inteligente, né? Não sei se você soube, mas ela vai começar a conversar normal. Porque a Alexa é burra que só a peste hoje, né? Mas ela vai ficar sabidinha, mas ainda falta um tempo. Ela vai começar em inglês lá nos Estados Unidos. Então, para os pacientes idosos com limitação funcional, a IA com robô podem auxiliar muito a executar... Ó, esse robô aqui, isso já é notícia velha, viu? Isso já é notícia velha. Esse robôzinho aí que faz companhia, fica dentro de casa, conversa com o pessoal, né? É uma coisa impressionante. Essa turma aí desenvolveu esse robô, me esqueci o nome dele agora, e ele interage, conversa e faz um bocado de coisas, faz companhia. Tem até robô que... Vamos apelidar aí, Jerry Partner. Né? É um Jerry Partner. E faz essa amizade ali, eu sei que isso é um absurdo, mas ajuda muito, sabe? E a gente sabe, por exemplo, o idoso, solidão. Solidão é um grande problema para muitos idosos, né? E a gente sabe que interação social é importante até para a prevenção de declínio cognitivo, transtornos de humor. Então, se você tiver uma IA, né, que possa efetivamente conversar com o idoso, lembrar, auxiliar na lembrança de tomada de medicações, e que possa monitorar, trazer segurança ao paciente, à pessoa idosa que vive só e ser uma fonte de estimulação cognitiva, cada vez mais a gente vai ver isso aí. Né? Eu não acho que assim pode substituir o contato humano, realmente é uma coisa muito importante. Eu tenho até medo disso, né? Você interagir com um robô, como eu disse, tem hoje problemas, o pessoal aí fica endoidecendo, né? Os adolescentes e tal, porque estão conversando demais com o robô. Como eu disse, aquele filme Her, tem um seriado alemão até, que eu não assisti ainda, mas estou doido para assistir. Se chama Cassandra, que é uma inteligência artificial que parece que ela... Cassandra em alemão? Como é que é em alemão? Eu não sei, deve ser Cassandra. Cassandra! Alguma coisa assim. Mas diz que é bom, parece que é bom. Ela começa a matar o povo dentro de casa, é bem horrível, assim, mas... É bom, né? É bom. Como é que pode ser bom isso? Eu não sei, eu vou assistir, mas vamos lá. O pessoal tá doido aí para saber a novidade, Rafa. Coloca aí na tela já apresenta aí, vamos apresentar para o pessoal a novidade que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do Jerry Classic. Olha aqui, pessoal, o nome já é intuitivo. Não, quem está vendo aí? Geria. O que é o Geria? Geria é a inteligência artificial do Jerry Classic. A inteligência artificial para o médico que atua com pessoas idosas, com pacientes idosos, ter como auxílio para quê? A gente está treinando essa inteligência artificial, cada vez mais ela vai ser mais e mais sabida, e que as pessoas que são assinantes do Jerry Update e que são os nossos alunos no Jerry Class vão poder interagir com a Jerry A. Essa Jerry A, ela tem sido constantemente alimentada com inputs, né, de tudo que é artigo, de diretriz, guideline, livros de geriatria, as nossas aulas do Jerry Class, os nossos cursos do Jerry Class, a gente está com isso alimentando essa IA para que ela fique muito sabida, para que ela seja uma aliada do médico, para quê? Para ajudar no diagnóstico diferencial, diante de cenários clínicos na geriatria, para que ela possa ajudar a avaliar e identificar interações medicamentosas danosas, a sugerir desprescrição, a discutir casos clínicos, fazer diagnóstico diferencial. Então, tudo isso para que aumente, né, a sua assertividade, sua precisão diagnóstica, né, seja uma aliada para o melhor cuidado ao seu paciente idoso. Ela é uma inteligência artificial personalizada do Jerry Class. Para a geriatria. O nome Geria. É uma personalização, né, para a geriatria de uma inteligência artificial. A geriatria tem todo esse privilégio. E aqui, ó, a gente vai fazer uma pequena demonstração. Ela coloca aqui, ela já começa a conversar com você. Me chamo Geria, estou aqui para ajudar com decisões relacionadas à saúde. Posso buscar protocolos, artigos? Sim, quem é que pode ter acesso a isso? Todo mundo que está dentro do Jerry Update. Se você tem uma assinatura do Jerry Update, você agora pode ter acesso
a GeriA dentro do seu aplicativo. Você não precisa comprar outra inteligência artificial, na sua assinatura já tem direito de usar essa daqui. Então, dá um exemplo aí, Rafa. Deixa eu perguntar, me faz uma pergunta aí. Estou com um idoso, paciente um caso clínico? Um caso clínico. Paciente idoso... deixa eu fazer assim. Me ajuda no diagnóstico diferencial de... idoso com comprometimento cognitivo. Com comprometimento cognitivo. Uma coisa pequena. Alucinações visuais. Alucinações visuais. E quedas recorrentes. Quedas recorrentes. Pronto. Vamos ver o que ela vai dizer. A gente não testou antes, não, hein? Se você não responder Levi, eu vou ficar com raiva. Sim. Botou logo Levi entre um dos primeiros. Ele me chamou de doutora, eu não sei porquê, mas... Certo, doutora? Então coloca aí, ele coloca aí. Vamos lá. Ui, peraí, cadê? Então... Vamos revisar juntos causas para um paciente idoso com comprometimento cognitivo, alucinações visuais e quedas. É importante considerar o diagnóstico diferencial abrangente. Aí ele coloca demências, quais são? Aí ele bota corpus de Levy, doença de Alzheimer. Embora menos comum, pode ocorrer alucinações em estágios avançados. Olha aí. Delírio pode ser precipitado por infecções, o delírio pode ser confusão, alucinação, além de aumentar o risco de quedas. Certamente. Efeitos colaterais de medicamentos, transtorno psiquiátrico. É importante revisar, principalmente... antidepressivos, benzodiazepínicos podem causar alucinação e aumentar risco de queda. Transtornos psiquiátricos primários, como depressão maior com características psicóticas, podem apresentar alucinações, aumenta o risco de queda. Associado ao risco de queda. Vê que coisa, que diagnóstico fantástico. Aí aqui ele bota várias outras coisas. Infecção, né? Infecção pode se apresentar. Aí no final, ele bota uma abordagem prática. Aqui, ao conversar com a paciente, você pode dizer: Dona Maria, notei que a senhora tem tido algumas dificuldades e visões que a incomodam. Vamos conversar sobre isso e entender melhor o que está acontecendo. Forma de você falar com o paciente, ele bota aqui, ó. Lembre-se de avaliar, deve ser individualizada, considerando particularidades do paciente. Se precisar de mais informações ou orientações, estou à disposição. Então, essa ferramenta que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para ajudar no dia a dia. Desenvolveu e está desenvolvendo. Sim, Cada vez mais nós estamos em cima fazendo uma curadoria, né? Ouvindo feedbacks para que a gente deixe ela cada vez mais treinada e a usabilidade seja cada vez melhor, mas o GeriClass com esse espírito inovador trazendo essa funcionalidade que é a GeriA dentro do GeriUpdate. Lembrando que ela tem as mesmas dificuldades que qualquer inteligência artificial. Ela pode criar algumas informações que não são absolutamente verdadeiras, ela pode trazer informações que ela inventa ali, mas que tudo que a gente configura, tudo que a gente está fazendo é para que ela forneça o mais de precisão possível. É importante que seja um médico utilizando ela para que ele tenha o discernimento de que aquela informação é verdadeira. E você vai ouvindo isso aqui não tá? Se você, por acaso, está aqui nesse podcast e não é profissional de saúde, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você estar utilizando, isso aqui é para o seu médico, isso aqui é para um médico treinado, capacitado, que vai utilizar isso aqui como um aliado na tomada de decisões, tá? E não seguir isso aqui cegamente, tá? É importante. É muito importante isso, até para a gente não tomar ideias e decisões baseadas somente nisso aqui, sem ter um julgamento clínico. Isso é extremamente perigoso. Perfeito, ok? Então, pessoal, falamos muita coisa sobre inteligência artificial, apresentamos aqui no final essa novidade, o GeriA. Eu tenho certeza que se você é médico, atua com pacientes idosos, o GeriUpdate, o GeriClass, o GeriUpdate, o GeriA, tudo isso vai ser um grande aliado na sua prática, como tem sido na nossa prática, como a gente tem melhorado ainda mais a nossa prática, entregado mais resultados e conexão com os nossos pacientes, usufruindo da inteligência artificial. E como nós já dissemos várias vezes aqui, isso aqui vai estará desatualizado em muito pouco tempo, porque a inteligência artificial tem atualizado numa velocidade estonteante e certamente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, tá bom? Beleza? Ok, pessoal? Um forte abraço. Olha, se está assistindo esse vídeo, compartilha, já salva, se inscreve no nosso canal aqui, seja se você está vendo no YouTube, no Spotify,
ativa as notificações para que todos os dias você seja lembrado dos nossos conteúdos aqui do nosso podcast, que olha, vai vir muita coisa boa. Esse ano promete. A gente já está com a lista de episódios, de temas, de convidados. Vai vir muita coisa boa por aí. Pode ter certeza que você vai ter companhia diária aqui do Gericles, ouvindo nossa voz. A gente ouviu, dia a dia. A gente ouviu esse pedido lá no Congresso, foi uma enxurrada de 1 milhão de pessoas em cima da gente. E cadê o podcast? Está aí o podcast. Tá aí, a gente voltou cheio de energia lá do Congresso. Tá só começando. Para entregar cada vez mais bons conteúdos para vocês, que ajudem de fato vocês no dia a dia de vocês atendendo pacientes idosos, tá bom? Essa é a nossa missão, é o nosso propósito, é causar um impacto positivo na assistência ao paciente idoso, tá? E a gente ouviu cada depoimento, assim, dizendo que, Rafa, uma aluna veio chorando para dizer pra gente, emocionada, dizendo que, olha, continuem, porque vocês estão revolucionando a assistência ao paciente idoso. Eu me sinto melhor, geriatra, com os conteúdos de vocês. Não parem, e a gente não vai parar. Não vai parar. Pode ficar tranquila. Forte abraço, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abração.